Chegou, hein? Vou até olhar pra câmera. Começo sempre olhando pra nossa tela aqui e vou olhar pra câmera. Chegou o momento, velho. Chegou o momento. Lembra do jogo contra a Croácia? Pois é. Esse é o maior depois dele. Esse é o maior jogo do Brasil no mata-mata depois dele. Esse é o primeiro jogo do Brasil no mata-mata de Copa depois daquele. Tudo isso, de uma vez só. Contra uma difícil seleção de se enfrentar, que é a seleção japonesa, que de um lado vem tendo um apreço muito grande, de outro vem tendo um desprezo muito grande. É 880. Vocês têm o meu termo também, tá? Eu tô no meu termo ali, velho. Eu não temo o Japão, mas eu super respeito e super entendo uma partida desconfortável para a seleção brasileira. Que vai partir, se acontecer, do Japão. E não do que o Brasil pode ter de apresentar. Antes de mais nada, já se inscreve aqui no Recão do Carlos Tavares, deixa o like, comenta, compartilha com o teu amigo, tua amiga. Estamos já pronto pra academia, pra ir treinar, né? Mas hoje o jogo 2 da tarde, e aí o cronograma fica um emendado no outro. Mas estamos aqui para falar justamente de Brasil e Japão, que inclusive jogam em Houston, né? No horário das 10 do meio-dia, salvo engano. O Brasil joga em Houston, Dallas, né? Um confronto no meio do dia, literalmente, com o sol batendo, mas aí tem essa matéria do GE em que ele explica por que o calor não vai ser um problema, né? Para partida ao meio-dia, de fato, meio-dia, em Houston. O calor fora do estádio é forte, mas o estádio tem teto retrátil e climatização que fazem com que a temperatura do estádio seja amena. A seleção brasileira entra em campo às 2 da tarde, horário de Brasília, contra o Japão nesta segunda, pela segunda fase da Copa do Mundo. Eu prefiro chamar de 16 avos de final. Vocês preferem o quê? Deixa aqui nos comentários. O jogo será disputado em Houston, no Texas, ao meio-dia do horário local, em meio ao verão americano, né? Não é nem só ao meio-dia e no Texas, mas como também meio-dia no Texas e no verão, né? No hemisfério norte do nosso planeta Terra. O calor será um problema para as equipes no NRG Stadium? Não necessariamente. Isso porque o estádio de Houston é climatizado e tem um teto retrátil que permite fechamento total da arena. Já apurou que a temperatura do estádio com ar-condicionado fica mantida entre 21 e 22 graus Celsius. Ou seja, bacana, né? É bem mais tranquilo do que partidos aqui no Brasil. No inverno, talvez. O palco da cidade de Houston, do Texas, suporta mais de 72 mil pessoas. Ele já abrigou 5 jogos dessa fase de grupos. Vamos ver os jogos aqui, né, do estádio de Houston. Um belo estádio, né? Um estádio bacana. Fechado, tal. Bem feito, um telão muito... Os telões dos estádios dos Estados Unidos, outra parada, né? Outros 500. Sempre gigante. Se você tiver na transmissão da TV, você consegue acompanhar também por lá. Quem tá no estádio, pô, deve ser muito bacana você ter acompanhar o jogo, né, por aquele suporte. Até os jogadores ficam sabendo da minutagem, não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas acabam, se quiserem, só levantar a cabeça para dar essa olhada, que com certeza os olhos alcançam. Jogos do estádio de Houston: Cabo Verde 0, Arábia Saudita 0, Portugal 1, República Democrática do Congo 1, Portugal 5, Uzbequistão 0, Holanda 5, Suécia 1, Alemanha 7, Curaçao 1. Ou seja, tivemos 3 goleadas e 2 empates, né? Bem do extremo assim mesmo, porque não foram só vitórias. Quando aconteceram vitórias no estádio de Houston, foram por goleadas. Ou aconteceram empates. E esse empate me chama a atenção. Não vou mentir pra você, velho. Eu sou sincero aqui. Esse empate está dentro de um possível Brasil e Japão, tá? O Brasil e Japão está dentro de um possível empate. Vou ser sincero para vocês. Esta será a primeira vez que o Brasil jogará na parte da manhã ou no início da tarde nesta Copa do Mundo. Ao ser perguntado sobre o horário do jogo, como impacta na preparação, Carlo Ancelotti minimizou as mudanças. O treinador da seleção brasileira elogiou a estrutura do estádio e disse que o time já treina normalmente nesse horário. A rotina vai mudar um pouco, não muito, jogar ao meio-dia é um pouco diferente, mas jogar nesse estádio é bom. A estrutura é muito boa. Não vamos sofrer tanto com o calor. Os jogadores estão acostumados. Sempre treinamos mais ou menos nessa hora. Isso é importante demais. Inclusive o Brasil que viaja, né, para o jogo, para Dallas. Sai da sua concentração em New Jersey, Nova Jersey, para ir para Houston. E depois volta, né, de fato. Esperamos que classificados, com certeza, para
a nossa base em New Jersey, né? É isso. O Brasil joga em Houston, então, meio-dia, mas sem problemas, de acordo com o Ancelotti. E, de fato, né, a climatização do estádio bem tranquila. Antes da gente entrar aqui, né, nos resultados da seleção japonesa, para a gente elaborar o que eu penso sobre o Japão, vamos elaborar o que eu penso sobre o Brasil também e sobre essa partida, tá? Brasil-Japão, onde assistir, horários, escalações, matéria do GE também. Vamos ao que interessa. O Japão tem desvantagem impressionante no duelo com o Brasil. 14 jogos, perdeu 11 e empatou 2. No último confronto, os asiáticos fizeram história e venceram os brasileiros pela primeira vez, 14 de outubro de 2025, em Tóquio. Saíram perdendo por 2-0, o Brasil abriu 2-0 e viraram para 3-2 com as lambanças, né, de Fabrício Bruno e Hugo Souza, até hoje recordadas essas brincadeiras feitas, inclusive. O Brasil passou a segunda fase como líder do grupo. Meu irmão, é 16 avos de final. Segunda fase, pra mim, tem um tom tão de início de Copa do Brasil. A gente tá na Copa do Mundo, pô. Pelo amor de Deus, já é confronto, jogo jogado, é mata, né? Nem mata-mata, é 16 avos de final. Impacta muito mais. Empatou com o Marrocos e venceu a Escócia e Haiti por 3-0. O Japão avançou no grupo F como segundo colocado, empatou na estreia com a Holanda por 2-2, goleou a Tunísia por 4-0 e ficou no empate contra a Suécia por 1-1. E aqui tá o grande quê, tá? A gente já pode até passar para os resultados do Japão agora e depois voltar para cá para as escalações, porque vocês se lembram muito bem, né, da última rodada da fase de grupos do Japão, quando a gente opta por encarar o Japão ou a Suécia, a Holanda. Eu, pelo menos, tinha essa opção. E tem esse resultado da primeira rodada da Copa do Mundo, do Japão empatando com a Holanda. Então, assim, a gente evitou pegar a Holanda, mas encaramos uma seleção que conseguiu empatar com a seleção holandesa. Com a baita seleção holandesa que vem fazendo, é uma das melhores seleções da Copa, tá? No top 5 com certeza pra mim. No top 5 com certeza a Holanda tá. Se não no top 3, tá? E o Japão vai lá e consegue um baita jogo, mais um baita jogo contra mais uma seleção europeia, né? O Japão que nos últimos amistosos venceu a Inglaterra na Inglaterra, venceu a Escócia, né? Venceu a Bolívia, não é europeia, mas faz parte das nossas eliminatórias. O Japão que foi uma das únicas duas seleções da Confederação Asiática a se classificar, propriamente dito, né? Somente o Japão da Ásia. A Austrália joga as eliminatórias da Ásia, mas é da Oceania, né? Enfim. De qualquer forma, Japão e Austrália foram as únicas que jogam as eliminatórias da Ásia a avançarem. Venceu Gana também, tá? Uma Gana que empatou com a Inglaterra, por exemplo. Venceu venceu o Brasil de virada por 3-2, empatou com o Paraguai por 2-2. Aí beleza, perde para os Estados Unidos, né? Mas deixa eu pegar os jogos aqui contra as seleções europeias exatamente. Na Copa passada de 2022, caiu num grupo com a Alemanha e com a Espanha, venceu as duas seleções, venceu a Alemanha por goleada depois dessa Copa, no amistoso, por 4-1, né? Fez jogo duro contra a Colômbia, contra o Uruguai em termos de resultado. Caiu nas oitavas da Copa passada para a Croácia, que eliminou a gente somente nos pênaltis, assim como eliminou a gente. E aqui os resultados, né, na fase de grupos, vencendo a Alemanha e vencendo a Espanha. Então, é de fato um Japão que vem para fazer história, que tenta ser campeão do mundo até 2050, isso é uma meta dos caras, externalizada, né? E pode ser que não aconteça, mas já vem trazendo resultados, já vem trazendo frutos. O Japão vem crescendo, vem se consolidando como uma seleção em que você pega no mata-mata e fala, opa, eu pelo menos vejo assim. Eu não falo, pô, beleza, vamos para... Temos a obrigação, concordo. Mas é um jogo bem complicado. É um jogo bem complicado contra a seleção japonesa. Não me surpreenderia o Brasil empatar, como empatou a seleção holandesa. Veja bem, a gente evitaria pegar a Holanda. Eu queria evitar pegar a Holanda. A seleção do Japão que a gente vai pegar agora empatou com uma seleção que a gente evitaria. E fazendo um baita jogo, o Japão. O Japão que, inclusive, tem uma seleção baixinha, mas até gol de cabeça os caras fazem. Fizeram 2 já nessa Copa de cabeça. Um contra a Tunísia, outro contra a Holanda. Você tem um time taticamente muito cerebral. E eu não me surpreenderia com um empate, tá? Mas já deixo até meu palpite, é 2-1 Brasil. E assim, 1-1 apertado, tá? 1-1 apertado. Espero que não, mas no meu cenário de jogo, o Brasil sai atrás e vira a partida. Empata ainda no primeiro tempo, sai atrás no primeiro tempo, empata ainda no primeiro tempo. Neymar entra no segundo e o Brasil destrava esse jogo, que vai ser
vai ser travado. Acho que os caras vão vir para travar o jogo do Brasil. E a gente vai precisar de um Neymar para vencer o jogo, diferente do que foi contra a Escócia, em que ele veio para dar uma manutenção, para dar ao Brasil ter a bola de novo, ter o controle de jogo de novo. Agora, mais do que isso, acho que a gente vai precisar do Neymar pela primeira vez para fazer o resultado, para desafogar. E não acho que vai ser, né, o único, mas ele vai ser a peça do destrave para começar a voltar a fazerem jogar Vinícius, né, voltar a fazer jogar o Ryan ou o Luiz Henrique, se estiver já o Luiz Henrique em campo, acho que vai entrar, né, na vaga do Ryan ao decorrer do jogo. Duas excelentes peças. Acho que a gente vai precisar de algum momento do Neymar. Assim como vai ser importante a manutenção do Cunha, né? Aqui a gente já vem para as escalações, que para mim é essa aqui, tá? Para mim, a manutenção da escalação do jogo contra a Escócia tem que acontecer. Aconteceu durante do primeiro para o segundo jogo. Agora tem que manter. Ele opta pelo Douglas Santos, opta pelo Casemiro contra a Escócia, mesmo estando pendurados. Então, eu tenho plena convicção e certeza de que eles têm que começar esse jogo. Se eles jogaram pendurados, agora tem que jogar mesmo. No mata-mata tem que jogar mesmo. Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, acredito que ninguém contesta isso aqui, né? Se contestar, deixa aqui nos comentários. Bruno Guimarães, baita, excelente Copa, meia com mais assistências, 3 assistências, fez um baita jogo contra a Escócia, tá numa crescente a cada jogo, indo melhor. Casimiro também e Paquetá também, é um meio campo que vem crescendo a cada jogo, um Casimiro, né, que começou muito mal, aí faz uma partida ok contra o Haiti, convence mais contra a Escócia, né, um Bruno Guimarães que já vem mais estável nessa Copa do Mundo, mais dentro dessa estabilidade, crescendo jogo a jogo. A mesma coisa do Paquetá. Foi muito mal contra Marrocos. Na verdade, a mesma coisa não, né? Paquetá foi bem mal contra Marrocos. Aí já vai muito bem contra Haiti e Escócia. E tem que ser mantido. Acho que o Paquetá é uma peça fundamental para a seleção brasileira. Tanto na conexão com o Vini, quanto na descida do Matheus Cunha, quanto numa eventual entrada do Neymar. É um cara muito inteligente. Eu falo do Vini porque ele é canhoto e está se conectando muito bem com o Vini, né? Já tem essa vantagem associativa com o Vinícius Júnior de tempos de Flamengo. Acho que o Ryan se conecta mais aqui com o lado direito. E eventualmente também pode aparecer, mas enfim. No geral é basicamente isso, manteria essa escalação. De fato, o Rafinha segue lesionado, deve voltar somente nas oitavas, isso se voltar. Vamos ver como é que fica a situação. Mas manteria essa mesma escalação, como o Ancelotti deve fazer. E tem esse palpite de que o Neymar vai ter que entrar no segundo tempo pra gente destravar esse jogo, que vai ser difícil e complicado. Hajime Moriyasu, técnico do Japão, deve escalar o Japão assim. E muito cuidado, velho, muito cuidado. O Japão dá trabalho, vai dar trabalho. É uma excelente seleção, é uma seleção com excelentes alas, Doan, Nakamura, muito bons jogadores, Tanaka, muito bom meio campista, em todo lugar do campo, Tomiyasu, muito bom zagueiro. O Maeda, o Kamada e o Ueda fazendo muito bem, né, assumindo muito bem essa responsabilidade, essa parte ofensiva do Japão, na ausência do Minamino, do Mitoma, do Doan, do Doan não, desculpa, Minamino, Mitoma, Endo, esses fora da Copa, e o Kubo, né? Kubo que se machucou no primeiro jogo da Copa do Mundo, teve uma torção no joelho, até aqui embaixo, né? Lesão no joelho, foi uma torção, um entorse, e não sabe quando vai voltar, não sabe se vai jogar a Copa ainda, né? Pelo menos contra o Brasil não, e espero que não jogue mais a Copa, porque espero que o Japão seja eliminado hoje. Então é basicamente isso. Treinadores, árbitros da partida da Itália, né? Assistentes e árbitro. Quarto árbitro da Suíça, assistente reserva também da Suíça. Então, arbitragem italiana e suíça para Brasil e Japão. Rapaziada, é isso. Meu palpite é esse, 2-1 Brasil. Jogo que acontece às 2 da tarde lá em Houston, no Texas. Tá certo? Antes de mais nada, na verdade, depois de tudo isso, deixa tua inscrição, segue a gente lá no Instagram também, carlostavares.jor. Comenta, compartilha teu placar, teu palpite, deixa aqui nos comentários, compartilha com teu amigo, tua amiga. Tamo junto, fui. Boa sorte pra nós, hein?